Gravando. Matemática ESA. Boa noite a todos. A gente vai dar continuidade ao que a gente falou semana passada, né, sobre análise combinatória. E aí a gente falou de permutação simples, né? Alguém teve dúvida de permutação simples? Não. Não, né? Tranquilo. Permutação simples é simples. O nome já diz, é simples. É o fato de você trocar as peças de lugar, certo? Tendo uma ordenação, certo? Tendo uma ordenação nos elementos, tá? Então, isso aí chama-se permutação simples. Aí a gente deu o exemplo também, né, daquele das letras, né, de anagramas, né, que a gente consegue. Então, a gente vai falar agora de permutação com repetição, tá bom? Então, a permutação com repetição, eu vou colocar aqui um esquema de maneira que vocês entendam o porquê de ter esse cálculo, tá? Esse cálculo. Imagina que eu tenho lá quantos anagramas podemos formar com a palavra off, né? É que eu vou passar a ficar, né, coordenadora? Off. E aí eu tenho o seguinte, ó, para diferenciar, a gente vê ali que eu tenho duas letras F, tá? Então, para diferenciar uma da outra, eu coloquei uma vermelha e uma preta, né? Então, para 3 palavras, ou para 3 letras, é fácil, dá para que a gente possa formar aqui tranquilamente, né? A gente sabe que se fosse diferente, ela seria a permutação simples, né? De maneira que seria o quê? 3 fatorial. 3 fatorial nada mais é do que 6, né? Então, 6. Então, vamos lá, vamos formar, tá? Esses anagramas. A primeira é o off, propriamente dito, né? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o F, né, e vou permutar entre os dois. Olha lá, permutei. Tirei, troquei o F vermelho para frente e o F preto para trás, né? E depois eu vou fazer o seguinte agora. Vou jogar um F para o outro lado. Então, joguei o F preto para o outro lado, do O. Agora eu vou jogar o outro F vermelho. Joguei o outro F vermelho. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou botar os dois Fs na frente. Os dois Fs na frente, sendo o vermelho e um preto. Tá? Agora, eu vou permutar os dois ali vermelhos. Tá? Eu vou botar o vermelho à frente. O vermelho à frente e o preto atrás. Então, de maneira que eu tenho ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anagramas. Mas, na verdade, não. Certo? Na verdade, não. Por que não? Porque eu sei que, ó, esses dois aqui é off do mesmo jeito, não é? Já aqueles outros dois ali, ó, é FOF do mesmo jeito. E os outros dois ali é FO do mesmo jeito, entendeu? Então, por que isso acontece, né? Como é que a gente calcularia isso? Então, eu tenho a seguinte situação. O cálculo total de permutações de N elementos com X elementos repetidos ou Y elementos repetidos, ou seja, vários elementos repetidos, a gente coloca dessa maneira aqui. Como é que a gente lê? Vai ser permutação de N elementos com N elementos repetidos, tá? E como é que a gente faz isso? Ó, vai ser N fatorial dividido por x fatorial que multiplica y fatorial. Isso pode ser y, z, g e quantos números forem, ou quantas letras forem repetidas. Tá? É interessante ver que permutação simples seria o quê? P de n é igual a n fatorial. Tá? Isso sem repetição. Agora, com repetição, a gente faz essa situação aqui. Tá? É uma coisa simples, que só vai implicar com relação à interpretação das questões, tá? Dependendo de cada questão, a gente tem que interpretar e aí a gente vai verificar o que vai fazer, né? Tá bom?
Então, eu tenho aqui um exemplo para que a gente possa ver melhor. Esse exemplo é de permutação independente de repetição ou não, tá? Mas eu trouxe mais alguns aqui, porque a gente fez pouco, né? Pouco exercício semana passada. Então, eu vou ver se a gente consegue resolver alguns aqui rapidamente. E aí, a gente dá continuidade aonde a gente vai falar sobre arranjo simples e combinação simples, tá? Então, tem lá um número de anagramas diferentes que podemos formar com a palavra rancho, de modo que se inicie por vogal. Se inicie por vogal. Quem é que pode me ajudar? O que eu vou fazer aí? O que eu tenho que fazer nesse exercício? Como é que eu posso Primeiro, começar nele? os tracinhos. Isso. Primeiro é traço, né? A gente já falou isso, né? Então, eu vou fazer traço. Sempre traço. Quantos traços eu vou colocar? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que a palavra rancho tem 6 letras. Então, ele diz o quê? De modo que se inicie por uma vogal. Quantas vogais eu tenho? 2. 2. Então, ó, se é iniciar, só posso iniciar com A ou o O. Beleza? Então, são 2 opções. Certo? E as outras opções, ela pode permutar aqui livremente, né? Pode permutar aqui livremente. Então, isso aqui, ó, o que eu faço com isso aqui? 5 fatorial. 5 fatorial, né? Porque eu tenho 5 letras e eu posso permutar todas elas, né? Entre as 5 que restaram, né? Das 2 que ficaram lá na frente. Então, beleza. Se são 5 fatorial, ó, 5 fatorial é igual a quanto? 120. 120. Beleza, 120. Só que eu não posso esquecer desse cara aqui, ó. Eu tenho que multiplicar dele também, entendeu? Então, vai ficar 120 vezes 2, que vai dar 240 anagramas. Beleza? Então, a letra B. O concurso da ESA cai muito essa coisa de permutação, tá? E cai, assim, as bem mais simples, né? Bem simples. Vê se isso aí é muito simples. Já a EA, ela cai, assim, um pouco mais contextualizadas, né? De maneira que você tem que interpretar para que você veja aí o que você vai usar. Vamos lá, segunda questão. Com as letras da palavra sargento, foram escritos todos os anagramas iniciados por vogais. E com as consoantes todas juntas. Quantos são esses anagramas? Né? De novo, traço, né? Eu tenho que colocar traço. Então, ó, quantos traços? Eu tenho 4, 8, não é isso? Então, são 8 traços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De maneira que ele quer o quê? Ó? Ele tem duas condições, né? Ó, ele quer que inicie por vogal, tá? Então, vamos lá. Iniciar por vogal, quantas vogais eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3. Então, ó, iniciar por vogal, eu tenho A, E e O. Então, são 3 opções, tá? São 3 opções. E com as consoantes juntas, ó, com as consoantes juntas. O que ele quer dizer com isso, gente? Com as consoantes juntas. Quem pode me ajudar nesse sentido? Quantas consoantes restaram aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 consoantes, né? Então, o que ele quer dizer quando ele diz que quer todas as consoantes juntas? Quem pode me ajudar? Um anagrama? Sim, um anagrama praticamente a gente está fazendo, né? Porque está dizendo todos os anagramas, né? Agora, o que você quis dizer, Breno, é o seguinte: ele quer um anagrama separado. Se você quis dizer isso, está certo. Ó, por quê?
Porque ele diz se quer todas as 5 juntas, então ele quer o seguinte, ó, S, R, G, N e o T, certo? Ele quer que essas situações aqui, ó, estejam juntas. Mas, porém, contudo, todavia, elas podem permutar aqui entre elas, não pode? Sim. Não pode? Não necessariamente. Ele não falou que naquela ordem ali, não. Ele falou que iniciada por vogal e todas as consoantes juntas. Presta bem atenção no que ele está falando. Todas as consoantes juntas. Mas ele não necessariamente ele está dizendo que seja só aquela ordem ali. Então, eu posso fazer o seguinte, uma permutação aqui também. Então, eu tenho 5 fatorial. Certo? Quanto é que é 5 fatorial? A gente já viu? 120. Né? Então, eu já tenho essa situação e essa situação. E agora essa situação aqui? Me restaram 2 letras ali. Como é que eu faço essa situação? Seriam as vogais que sobraram, né? 2 e 1. Mas que vogal que sobrou? Ué, se colocasse A na primeira, sobraria E e O. Não. Se ele falou uma coisa, iniciadas por vogal, ele não quer que termine por vogal. Tá? Somente as vogais têm que estar na frente. Tá? Agora, o final ali, ele não está dizendo isso. O final é o final. Então, eu entendo assim, veja bem, eu entendo que aquele final ali, ele vai permutar também tudo isso aqui, ó. Certo? Ele vai permutar tudo isso aqui, de maneira que quantos elementos ele tem para permutar aqui nessa situação? 7. Preste atenção. 5. Preste atenção. 3. 3. 3 elementos. Olha aqui, ó. Esse cara aqui é um elemento só. Esse cara aqui é um elemento só. Ou seja, ele é o quê? Suponhamos que é um agrupamento somente das consoantes. Tá? Das consoantes. Só que dentro desse agrupamento, eu posso permutá-las. Né? Então, aqui tem um agrupamento. Então, na verdade, eu tenho um elemento e mais 2 que faltam ali. Então, na verdade, eu tenho 3 fatorial. Que a gente sabe que 3 fatorial é igual a 6. Então, agora, para eu resolver essa questão, o que eu vou fazer? Vai ficar 3 vezes 120 vezes 6. Quanto é que dá isso? Letra C? Letra C. 2.160, né? 2.160. Entenderam, gente? Eu não entendi esse final, não. Sim. Olha aqui, vamos lá, de novo. Preste atenção. Só a parte do 3 aí. Do 3, tá? Raciocina comigo. Se eu tivesse... Vamos tirar essa parte aqui. Suponhamos que eu tivesse aqui 7 tracinhos. Ah, tá. Agora eu entendi. 5, 6, eu pensei 7. aqui, legal, entendi. Entendeu? Entendeu, Maria? Entendi. Tiago, você Entendi, entendeu? Sim. Porque, na verdade, deixa eu terminar então agora. Na verdade, eu tenho esse cara aqui, ó, que tem 5 letras, tá? Que são 5 letras. Esse cara, ele pode aparecer aqui o S, pode aparecer o R, como está ali, mas também pode aparecer o T, o R, o G, e o S, o T e o N, tá? Poderia. Então, isso aqui é uma coisa à parte. É uma coisa à parte. E aí me restaram 2 situações, né? 2 situações aonde dessas 2 situações eu vou ter 3 lugares para colocar, ou seja, 3 elementos. Então, 3 fatorial. Deu para entender agora?
Sim. Hein, ô Dixon? Deu. Deu, né? Então, é interessante aquela situação que eu falei, a interpretação, tá, das questões para a gente resolvê-las. Outra questão. Analise a alternativa cuja palavra possui 60 anagramas. Quem pode me ajudar? Péricles, quanto tempo, Péricles? Raquel, puxa vida, que alegria. Quanto tempo, né? Raquel, ó, toda vez que eu falo em análise combinatória, eu lembro de você. Você sabe disso, sabe por quê, né, Raquel? Sei, eu entrei na aula logo na questão que me deu o bolo na prova. Isso, é. Então, sempre que eu passo esse conteúdo, eu lembro de você, porque, inclusive, foi uma coisa que você me perguntou, né? E eu não tive tempo de fazer para você. Eu falei assim, ó, próxima aula a gente vai entrar com isso. Só que na próxima aula você não veio, né? Aí eu fiquei com aquela coisa assim, pô, por que que eu não expliquei a menina naquela hora, sabe? Mas aí tá aí de novo para que a gente possa ver isso, né? Ainda bem que teve tempo de fazer isso aí com você, né, Raquel? Mas o É. Périx, poxa, fiquei feliz agora de ver você aqui, cara. Que bom. Que bom. Tá dando para assistir legal, que Péricles? Péricles aí tá sem som aí. Então vamos Ele lá. tá mandando mensagem. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo, né? Ah, que bom, que bom. Tá bom. Beleza, então, Péricles. Então, vamos lá, olha só. Então, vamos lá. Analisar, então, a palavra que tem 60 anagramas. Quem pode me ajudar aí nesse sentido? Letra A. Letra A. O Breno já falou que é letra A. Mais alguém? Isso aí é uma situação que a gente tem que analisar uma a uma, certo? Tem que analisar uma a uma. Independentemente de tempo, tu tem que analisar uma a uma ou então ir na bicuda, né? De maneira que você tente acertar. Então vamos lá. Vamos na primeira logo aqui que o Breno falou que era ela. Eu tenho ameixa. Ameixa tem a A que se repete, né? Se tem A que se repete, então é aquela situação, né? De que eu tenho que quantas letras? Verifique também que todas elas têm 6 letras, tá vendo? 6 letras. Bom por isso, né? 6 letras. Então, esse cara aqui se repetindo, eu tenho 6 fatorial sobre 2 fatorial. Que é o quê? 6, 5, 4, 3, 2 fatorial. Certo? Com 2 fatorial. Por que eu deixei o 2 fatorial ali? Para simplificar com esse cara aqui. Certo? Então, eu tenho, ó, 30 vezes 12. Quanto dá? 700 não. Quanto dá isso? 720? Não, 360, né? Isso. 360. Então já não é. Barro, Breno. Barro. Corta o 3 ali, ó. 60 ali. Ah, tá. Corta o 3, né? Tá certo. Vamos lá, branco. Branco, olha aqui. Branco é muito fácil, né? Não tem nenhuma que se repete. Não tem nenhuma que se repete, então é 6 fatorial. Pô, eu nem vou calcular, né? Estou no concurso, não vou calcular isso, porque eu sei que 6 fatorial é muito maior do que 60. Então, nem vou calcular. Certo? Tá certo assim, gente? Sim. Né? Não vou calcular, para eu ganhar tempo. Então, pateta. Pateta. Pateta tem, ó, o A e o T que se repete. Opa, então pode ser que aconteça. Pateta, então eu tenho 6 letras.
6 fatorial, sobre o quê? 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Por que 2 fatorial que multiplica 2 fatorial? Porque eu tenho duas letras que se repetem, tá? Duas letras que se repetem. Então, vai ficar como? 6 fatorial é aquilo que a gente falou. 6, 5, 4, 3, 2 fatorial. Certo? 2 fatorial sobre 2 fatorial sobre 2. Esse fatorial aqui, 2 fatorial, eu posso simplificar, né? Esse 6 aqui, ó, eu posso simplificar com esse cara aqui, dá 3, né? E aí fica fácil, né? Porque eu tenho 3 vezes 3, 9. 9 vezes 20, quanto dá? Fácil, né? 180. 180. Simples assim. É a mesma coisa que eu multiplicar 9 vezes 2 e acrescentar um zero. Não é isso? Beleza, então eu vou... Essas também já não é. Vou para parque. Parque também tem 6 letras. Nenhuma se repete, então, meu filho, eu não preciso nem fazer. Isso é 6 fatorial. Não preciso fazer. Aí eu vou para fadada. Fadada. Fadada eu tenho 1, 2, 3 letras que se repetem. Então, eu tenho que 6 fatorial sobre 3 fatorial. Isso é igual a quanto? Ó, 6, 5, 4, Mas, Bira, 3. o fadada não vai repetir o D? Ah, Não tem um 2 sim. fatorial? Estão ligados na parada, né, Maria? Então, eu tenho mais o que aqui, Maria? Tem o D, Isso, que mas como é repete que eu... 2 vezes. 2 fatorial. 2 fatorial. Excelente, Maria. Muito bom. Então, eu tenho, ó, vou parar tendo 3 fatorial. Certo? Por quê? Eu tenho 3 fatorial embaixo e 2. 2 fatorial é 2. Então, ó, esse cara aqui, ó, vapo. Certo? Esse cara aqui, ó, eu simplifico com 2, dá 2. Então, eu tenho que, ó, 30 vezes 2, 60. Beleza? 60. O macete que eu dou para vocês numa questão dessa, né? O cara vai botar, preste atenção nisso, ou esse cara vai botar essa questão, a resposta no meio, ou ele vai botar no último. Entendeu? Por quê? Nunca no primeiro, né, professor? Nunca no primeiro. Eu acredito que ele nunca vai botar no primeiro. Nunca. Nunca. Por quê? Porque é uma coisa que você tem que testar todas elas. Entendeu? Você tendo que testar todas elas, eu faria de baixo para cima. Tá? Eu faria de baixo para cima. Teve uma questão da ESA, que não, se eu não me engano, que foi com banana. Se eu não me engano, foi com algo assim. Banana, alguma coisa assim. Ela caiu certinha no meio. Entendeu? Por quê? De baixo para cima, de cima para baixo, tu cairia no meio. Entendeu? Então, eu vejo assim, que uma questão dessa aí, ou cai nas últimas posições, entendeu? Nas duas últimas, ou no meio. Porque as duas primeiras, eu não acredito que caia, não. Entendeu? Tá ok, gente? Alguma dúvida aí? Não. E aí a gente entra em arranjo simples, tá? Arranjo simples. O importante da gente saber de arranjo simples, eu vou dar mais 2 minutos só porque já são 33 minutos, senão eu não vou conseguir gravar, tá? Arranjo simples. A única coisa que a gente tem que entender de arranjo simples, preste atenção, é um agrupamento que leva em consideração a ordem de seus elementos, tá? Toda vez que eu tiver e fizer uma pergunta, porque quando a gente vai tratar agora de arranjo simples ou combinação simples, é interessante que a gente faça a pergunta. Existe uma ordem para os elementos? Aí sim ou não? Só que eu aprendi um macete, né? Que diz assim, se existe essa ordem, você não vai responder sim. Você vai falar aham. Quando você falar aham, arranjo. Entendeu? Então, quando você responde sim, é aham, arranjo. Tá? Então, fica bem mais fácil da gente guardar, né? Quando a gente tem que ter essa ordem nos elementos. Tá? E aí a gente entra na definição, né? Que depois vocês deem uma lida. E a
a formulazinha que a gente usa, tá? Que é o quê? A de arranjo de N elementos tomados P a P, tá? É assim que a gente lê. Arranjo de N elementos tomados P a P, que é igual a quê? A N fatorial, tá? Sempre é o cara que vem na frente, tá? Dividido por N menos P fatorial. É interessante dizer aqui que sempre o N vai ser maior ou igual a P, tá? N vai ser sempre maior ou igual a P. Beleza? Tudo bem até aí? Então, tirem um print agora dessa questão, que eu vou sair, né, para que a gente possa entrar no segundo tempo e vocês tentem fazer essa questão aí, tá bom? Olha só, eu vou tentar ver o seguinte, aquele mesmo link que eu joguei no grupo, veja se vocês conseguem entrar. Vou ficar esperando, né? Se vocês não conseguirem entrar, eu vou abrir outra reunião, tá bom? Estou querendo fazer esse teste aí. Tá ok, gente? Daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo. Ô, Luma, tudo bem, Luma? Oi, Ana Bira, Júlia. tudo bom e você? Poxa, tô sentindo a falta de vocês, né? Ô, Bira, mas eu juro que não é culpa minha. Ah, é, né? Quem é esse Shaolin, matador de porco? Quem é? Quem é? Quem é esse Shaolin, matador de porco? Ah, na volta a gente vê, porque não vou ter tempo. cara. Quem é esse cara, gente? Shaolin, É o matador de Pedro. porco. Quem? Deve ser o Pedro, não? Deve ser o Pedro, né? Só para Deve ser ele. deixar isso aí, só Pedro, só o Pedro. Daqui a Então, pouco a gente volta, gente. O sujeito aí na próxima vai mudar o nome. Ah, tá. Então tá bom.